Sejam todos bem-vindos a Betânia, nesta manhã de celebração, de adoração, de gratidão, em nome de Jesus. Como a missionária Cristiane falou durante os nossos convites, o pastor José Antônio está viajando, ele viajar ali logo após o Natal, mas amanhã já estarão de volta, né? Estarão conosco aqui na quarta-feira para a nossa ceia, para a nossa celebração de Ano Novo. Então a ideia é que nós estejamos aqui, no momento de comunhão, recebendo uma palavra, sendo ministrados. Então, venha estar conosco, Venha para cá e depois você vai para a sua família, você vai para a casa, dos seus amigos, com aquelas pessoas com quem você costuma passar a virada do ano. Venha para cá, tenha um tempo juntamente conosco, das 8 até mais ou menos ali 9h45, 10 horas, a gente já está encerrando e indo para as nossas casas, amém? No Natal teve gente que ficou acordado até mais tarde, Na casa da minha mãe mesmo, uma prima minha que estava aqui, falou assim, era 00:10, eu olhei e falei, 00:10, foi 00:10, eu já estava dormindo fazia tempo, porque nós saímos daqui, fomos para casa e dormimos, já não temos mais esse pique. Quem mais não tem mais esse pique? Eu brinco com o pastor Diogo, tem o Betânia Books, e aí, agora, em 2026, vai ter 2 momentos do Betânia Books, às 8 horas da noite, depois no mesmo horário, às 22h45, Eu falo, meu irmão, às 8 horas talvez eu até venha, mas 22h45 eu já virei abóbora, eu já estou dormindo, não tenho mais esse pique não. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 8, nós estamos nessa série com o tema, Por que Jesus veio? Essa é uma pergunta extremamente importante e interessante, e ao longo do mês de dezembro nós viemos ministrando sobre esse tema, e hoje eu quero falar com você, fechando essa série, Por que Jesus veio? Romanos capítulo 8, verso 29, ele diz assim, porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Maravilhoso Deus, nós te damos graça nesta manhã, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações. Pai amado, que esta palavra possa ser como uma semente que cai em boa terra e produz frutos para a vida eterna. Que no nome de Jesus o Senhor dê ordem aos teus anjos para que acampados ao redor deste templo, deste auditório, o Senhor possa trazer a tua presença sobre nós, a tua graça, o teu favor, e que a tua palavra possa nos ministrar, Pai amado, e nós possamos receber o rema do Senhor nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Por que Jesus veio? Se você saísse daqui agora e descesse aqui no Igapó, e você vai encontrar várias pessoas ali andando de patinete, de patins, correndo, e você começasse a abordar as pessoas e você perguntasse para elas, por que Jesus veio? Qual foi o motivo de Jesus vir ao mundo? Qual seria a resposta dessas pessoas? Pensando nas respostas que alguns poderiam dar, eu listei 4. A primeira, alguns diriam, Jesus veio para fundar uma religião. Havia muitas religiões no mundo, como há, e Jesus veio criar mais uma, para aqueles que são seus adeptos, para aqueles que seguem a sua filosofia. Outros diriam, Jesus veio para nos ensinar valores morais, Ele é o mestre dos valores morais. Então Ele veio para nos dar um padrão, Ele veio para estabelecer um prumo, Ele veio para estabelecer princípios e valores, Ele veio para ser o guardião dos valores da moralidade. Algumas pessoas diriam que a sua vinda foi para perdão dos pecados. Olha, nós somos pecadores, nós não tínhamos como se achegar a Deus, então Jesus veio para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados. E outras ainda diriam, Jesus veio para nos levar para o céu. Essas seriam algumas respostas que nós teríamos, e talvez não só ali no Igapó, mas até aqui mesmo. Se nós saíssemos perguntando, talvez seriam algumas das respostas que nós teríamos nesta manhã.
A pergunta para você é: por que é que Jesus veio ao mundo? Qual foi o motivo de Jesus vir? Qual foi a necessidade de Jesus vir? Quando eu olho para essas 4 respostas que eu coloquei aqui, e isso está muito ligado ao nosso coração, no pensamento de que o objetivo do cristão, o objetivo do crente é ir para o céu. O objetivo é me livrar da condenação, o objetivo é me livrar do inferno. Então, como eu não quero ir para o inferno, como eu não quero ir para passar a eternidade no inferno, Jesus veio, Ele me salvou para que eu possa ir para o céu. Mas eu quero dizer para você que esta é uma visão equivocada. Jesus, Ele não veio para me perdoar dos meus pecados somente. E Jesus não veio para me levar para o céu somente. Quando eu digo que Jesus veio para perdão de pecados e digo que Jesus veio para me levar para o céu, eu estou colocando um foco humanista no propósito eterno de Deus. Eu estou dizendo que todo o plano eterno, que tudo aquilo que Deus pensou e sonhou durante a eternidade, colocou o homem no centro. Colocou o homem no meio de todo o propósito. Então, porque o homem pecou, então porque Deus coloca Adão e Eva ali no jardim e diz para eles: olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E o homem deliberadamente, ele toma uma decisão, o homem faz uma escolha, e ele vai lá e ele come daquele fruto. Então ele cai, ele peca, ele desobedece. Então Deus se vê na necessidade de enviar o seu filho para morrer naquela cruz. Quando eu digo que Jesus veio para me levar para o céu, eu estou dizendo que o propósito de Deus começa na queda do homem, de um homem perdido. Mas o que eu quero meditar com você nesta manhã é que esse não é o ponto central. Esse não é o objetivo central e esse não é o propósito eterno de Deus. Muito antes da queda, muito antes da desobediência, muito antes de ser necessário Jesus vir para morrer na cruz, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um propósito. Deus já tinha um projeto. E esse projeto lá em Hebreus diz que ele é imutável. O plano de Deus não muda. É claro que era necessário Jesus vir, morrer naquela cruz e pagar o preço do nosso pecado. É verdade que Deus deseja salvar o homem. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus. Mas nós não devemos confundir o que Deus deseja com o seu plano. O que Deus deseja com o seu propósito. O centro de tudo não é Deus, não é o homem. O centro de tudo é o plano de Deus. É o projeto de Deus. A salvação, ela é necessária, ela é gloriosa, ela é urgente, mas ela não é o fim em si mesmo. E sabe por que não é o fim em si mesmo? Porque se a salvação fosse o objetivo final de Deus na minha e na tua vida, naquele momento que eu recebi o batismo, seja por imersão, ou seja por aspersão, eu morreria naquele momento. Então o único objetivo é me levar para o céu. Eu aceitei Jesus, confessei Ele como meu Senhor e Salvador, desci as águas do batismo, fui para a glória. Mas Deus, Ele muito antes de desejar isso, Ele criou um plano, um projeto que Paulo vai nos dizer aqui em Romanos, voltando ao nosso texto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seus filhos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo assim, olha, Deus, Ele tem um filho primogênito, e o desejo dele é ter uma família com muitos filhos que reflitam a imagem do seu primogênito. O propósito dele é ter filhos que sejam parecidos com o seu filho primogênito, Jesus Cristo.
Então Ele me salva, Ele me resgata, Ele perdoa os meus pecados e Ele me insere dentro do seu propósito, Ele me insere dentro do seu plano, dizendo: agora eu quero que você se pareça com meu filho. Agora eu quero que você faça parte da minha família. A salvação é o meio pelo qual Deus recupera aquilo que Ele desejava, filhos que expressem a sua glória. Deus não nos salva porque Ele perdeu o controle, porque Satanás foi lá e enganou a Eva. Deus não nos salva por isso. Deus nos salva porque Ele não perdeu o propósito. Isso é algo que eu quero que fique gravado no teu coração, na tua alma nesta manhã. Deus não perdeu o propósito dEle para a tua vida. Deus não desistiu daquilo que Ele tem sonhado para a tua vida. Deus não desistiu daquilo que Ele tem projetado para a tua vida. E uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer, depois de render a nossa vida a Jesus Cristo, sabe qual é? É o Salmo 139. Lá no Salmo 139 tem um versículo que está escrito assim: Tu escrevestes a meu respeito nos teus livros. Tu escrevestes a meu respeito nos teus livros. Deixa eu te falar, Deus tem uma história escrita a teu respeito nos livros dele lá no céu. Deus tem algo projetado para você. Deus tem algo sonhado para você. Deus sonhou com algo para você, e eu preciso orar e dizer: Senhor, lembra-te do que escrevestes a meu respeito. Lembra-te do que o Senhor sonhou a meu respeito, lá na eternidade, lá nos teus livros. Paulo, quando ele escreve Romanos 8:29, ele não está dizendo que Deus criou um novo plano, ou seja, a salvação do homem, mas que Ele está retornando ao plano original. Quando ele diz aqui, olha, Jesus é o primogênito, ele está dizendo que Jesus é o Filho único por natureza. É o único que teve desde o princípio a natureza do Pai. Segundo, ele é primogênito por posição. Terceiro, ele é o cabeça de uma família redimida. Ele diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos, dizendo ele é o modelo. Deus não quer apenas levar eu e você a Jesus, mas Ele quer que nós nos transformemos à imagem do Seu Filho. Ele quer que nós nos pareçamos, venhamos nos parecer com o Seu Filho. É por isso que lá a palavra diz em Atos que os cristãos, os discípulos receberam o nome de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. Quando os fariseus, quando as pessoas chegavam dos discípulos, eles diziam: esses homens estiveram com Jesus, esses homens caminharam com Jesus. Por quê? Porque eles se vestiam igual a Jesus? Não. Por quê? Porque eles tinham trejeitos de Jesus? Não. Mas pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de se comportar, pelo seu modo de se posicionar, eles diziam: estes homens caminhavam com Jesus. Sabe o que Londrina precisa, o que o Brasil precisa? Não são de mega empresários, não são de grandes políticos, não são de grandes líderes sociais. Precisam de homens e mulheres que venham refletir a imagem do Cristo vivo. Homens e mulheres que sejam testemunhas aonde estiverem de quem é Jesus na sua vida. Homens e mulheres que as pessoas possam olhar e dizer: ali vai um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. A palavra vai nos dizer lá em 2 Reis, que a mulher sunamita, ela está na sua casa, e ela vê o profeta Eliseu passando pela sua cidade. Eliseu sempre passava por ali, e o texto é tremendo, ele não diz que nenhuma vez que Eliseu, ele chega na casa daquela mulher, que ele pede alguma coisa para ela, que ele diz alguma coisa, não, Eliseu apenas passa. E o texto vai dizer então, que a mulher chama o seu marido e diz assim: este que passa por nós, é um santo homem de Deus. Pela postura dele, pelas atitudes dele, pelo caminhar dele, ela reconheceu Deus na vida dele. Sabe que as pessoas precisam, sabe que a tua família precisa, os teus colegas de trabalho precisam, os teus vizinhos precisam, eles precisam reconhecer Deus na tua vida. Eles precisam reconhecer Deus em você. Jesus é o primogênito, para que nós podemos nos tornar semelhantes a eles. Paulo vai dizer, de muitos irmãos. Isso significa que no plano ou no desejo eterno de Deus, não são filhos isolados. Sabe qual foi o pecado que Satanás colocou no coração de Adão e de Eva lá no Éden?
o individualismo. Deus disse, não coma dessa árvore, porque essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, vocês vão precisar depender de mim, vocês vão precisar me buscar, vocês vão precisar buscar a minha sabedoria, vocês vão precisar buscar a minha direção, a minha orientação. Mas Satanás foi e disse assim, vocês não precisam de Deus. Vocês podem tomar decisões por si mesmos. Vocês podem escolher por si mesmos. E nós vivemos uma geração onde filhos não perguntam mais a opinião e o conselho dos pais. Aonde irmãos não sentam mais numa roda para dizer, olha, eu estou com uma situação aqui na minha vida, eu estou com algo para resolver, vamos, o que vocês acham? Que direção eu sigo? Nós somos uma geração, a geração passada, que eu vou dizer, a minha geração, nós tínhamos pastores em plantão nas igrejas todos os dias, e a agenda do pastor era lotada de gente dizendo, eu preciso conversar com o pastor, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de um apoio, eu preciso de um suporte. Mas hoje nós vivemos uma geração de crentes, que muitas vezes eu passo por lutas dentro da minha casa. Isso não é uma crítica, meu irmão, minha irmã. Isso é dizer para você, há um outro caminho. Nós temos pessoas que passam por cirurgias médicas, passam por desafios, e muitas vezes a igreja só sabe depois que aconteceu, depois que passou. Por quê? Porque nós somos uma geração onde nós só estamos olhando para nós mesmos. E isso começou lá no Éden, aonde Satanás colocou no coração de Adão e Eva, dizendo, vocês não precisam depender de ninguém, vocês não precisam buscar ninguém, vocês não precisam de orientação, mas o desejo de Deus não é ter filhos isolados, mas sim uma família numerosa. Deus não nos predestinou para um céu solitário, mas para uma família que compartilha a sua glória. O salmista diz que no meio da unidade, no meio da comunhão, Deus envia a sua bênção, Deus envia a sua presença. Nós precisamos entender que o propósito de Deus não surgiu com a queda, era algo que estava no coração de Deus. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, o verso 1, aliás, o verso 26 e o verso 27. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando você lê Gênesis, você vai encontrar dois momentos que falam sobre a criação do homem. O primeiro está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, e o segundo está em Gênesis capítulo 2, no verso 7. No capítulo 2, verso 7, vai dizer que Deus cria um boneco a partir do barro, e depois de modelar aquele boneco, ele sopra o fôlego de vida, e o homem passa a ser vivente. Então os estudiosos dizem que, ali em Gênesis 2, 7, Deus literalmente está criando o homem. Deus está formando o homem. Então, o que está acontecendo aqui em Gênesis 1, 26? Deus está criando o homem na sua mente. Deus está criando o homem na eternidade. Deus está decidindo qual seria a função do homem dentro da criação. E Deus começa então, façamos o homem conforme a nossa imagem. Deus está dizendo, o homem vai refletir a minha imagem. O homem vai refletir aquilo que eu sou. O propósito do homem é que quando olhem para eles, reconheçam quem é Deus. Esse foi o propósito do Senhor. Esse foi o plano original do Senhor. E ele vai dizer que o homem teria domínio sobre a criação. A palavra domínio lá no original, no hebraico, significa autoridade para governar. Então Deus diz, eu vou criar o homem à minha imagem, à minha semelhança, e o homem segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, ele vai governar sobre a criação. Ele vai estabelecer governo sobre a criação. Jesus, quando ele envia os discípulos, ele disse, olha, entrem nas aldeias, curem os enfermos, limpem os leprosos, deem vista aos cegos, expulsem os demônios e digam, é chegado a vós o reino de Deus.
O reino de Deus é a manifestação do governo, é a manifestação do poder de Deus que tira toda a obra do pecado. Então Deus, quando Ele cria o homem, Ele diz: olha, você vai ter autoridade para governar. Mas eu só tenho autoridade para governar se eu estou refletindo verdadeiramente a imagem do Senhor. Se eu estou me parecendo com o Senhor. Quando Deus cria o homem, aqui não é homem sexo, né? É gênero, tanto homem quanto mulher. Deus os cria para 3 coisas. Primeiro, para relacionamento. Segundo, para representação, eu represento Deus. Terceiro, para um governo responsável. Porque olha para o texto, Deus, Ele vai dizer: e tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus não disse assim: e domine o homem sobre o outro homem. E um homem escravize outro homem. E o homem trate outro homem, seja mulher, aqui é gênero, como seu escravo, como seu servo. Deus disse: você vai ter autoridade sobre a natureza, sobre aquilo que foi criado, mas sobre o teu semelhante você vai ter um relacionamento. Com o teu semelhante, você vai ter uma vida de harmonia. Toda vez que eu quero estabelecer governo e autoridade sobre outro homem, eu estou praticando feitiçaria. Eu estou praticando algo que Deus não tinha como propósito. Então eu, como marido, eu não posso querer escravizar ou tornar a minha esposa uma serva. Não posso querer tornar os meus filhos como os meus servos. Mas eu preciso de estabelecer um relacionamento em amor com eles. Eu preciso estabelecer um relacionamento em harmonia para conquistar o coração deles. Então Deus me estabelece para que eu possa refletir a sua imagem. E olhando para Adão e Eva, quando Deus disse que eles sejam conforme a nossa imagem, nós sabemos que todo ser vivo reproduz segundo a sua espécie. Então Adão e Eva, à medida que eles gerassem filhos, eles gerariam filhos que fossem a imagem de Deus, que se parecessem com Deus, que fossem iguais ao Senhor. E esta seria a família de Deus. Uma família que viveria em harmonia, que viveria em paz, em relacionamento. Que diz alguns estudiosos que Deus planta o jardim ali no Éden, e que talvez a ideia de Deus fosse que à medida que Adão e Eva fossem gerando filhos, e eles fossem caminhando, o Éden fosse se expandindo, ele fosse crescendo até que ele tomasse conta de toda a criação, de toda a estrutura da terra. Deus quer que você reflita a imagem dEle, para que lá no teu local de trabalho, para que lá na tua casa, para que lá na tua vizinhança, um pedaço do céu possa ser estabelecido ali. Para que a tua postura, para que a tua atitude, para que a tua maneira de agir possa contagiar as pessoas à sua volta. Você possa levar a presença do Senhor. É importante nós entendermos que Deus não nos criou porque Ele estava solitário, e muito menos porque Ele queria a adoração. Se você olhar para a palavra, você vai ver que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles se relacionam em harmonia de forma perfeita. E a palavra também vai nos dizer que os seres viventes, os serafins, os 24 anciões, eles adoram no céu o tempo todo. Então Deus tem uma comunhão perfeita e Deus também tem uma adoração perfeita. Então Ele não me criou, Ele não criou você porque Ele estava solitário ou queria ser adorado. Ele nos criou para que nós fizéssemos parte de uma família que expressasse a sua glória e a sua autoridade. Este é o chamado. A imagem do Gênesis não é apenas espiritual, mas ela é uma chamada ou uma comunhão eterna, aonde Deus está estabelecendo uma comunhão com a sua criação. O mandado de frutificar e multiplicar não é apenas biológico, mas é teológico. Deus queria uma família numerosa, uma família de muitos filhos, e esse é o propósito original de Deus. Por que é que Jesus veio? Jesus veio para poder resgatar esse plano original e formar uma grande família para o Senhor. A queda, a desobediência de Adão não encerrou o propósito, mas ela bagunçou o propósito.
ela bagunçou os planos de Deus. Né? Às vezes você tem lá um plano, você tem algo que você quer fazer na tua casa e sai, né, meio do projeto. Eu moro num condomínio, num prédio, e de vez em quando aparece assim no nosso grupo do condomínio: gente, alguém tem pó royal para emprestar? Eu estava fazendo um bolo, eu fui ver e não tenho pó royal. Ou alguém tem um pouquinho de óleo, ou até sal de vez em quando aparece. Ou seja, alguém estava ali preparando um alimento e no meio do caminho algo bagunçou o plano original dela. O que a queda fez foi exatamente isso: bagunçar o plano que Deus tinha, tornar o homem culpado, merecedor de castigo eterno e expulso da presença de Deus. Aquele que foi criado para ter comunhão, aquele que foi criado para ter intimidade, aquele que foi criado para se relacionar com Deus, agora está expulso da sua presença, longe da sua presença. Você consegue imaginar quando Deus vem e fala com Adão e diz: Adão, por que você me desobedeceu? Senhor, eu desobedeci porque a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. E aí Deus vai falar com Eva e fala: Eva, mas por que você fez isso? Ela fala: foi a serpente que me enganou. Nós temos uma sequência de pessoas jogando a culpa um no outro. Alguma vez você já parou para imaginar a cena de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso? Você que é casado e casada, você teve uma briga com seu cônjuge, vocês discutiram por alguma coisa, 2 minutos depois vocês estão se abraçando, se beijando, se amando, ou um está querendo voar na garganta do outro? Um está olhando para o outro e dizendo assim: a culpa é tua, você que é o culpado, você que é o responsável, você que tem que pedir desculpa. Você já dormiu, passou a noite em quartos separados? Às vezes nem noites, semanas, por causa de uma discussão. Você já parou para imaginar Adão e Eva, um olhando para o outro, dizendo: fomos expulsos do paraíso, perdemos a presença de Deus, porque comemos daquele fruto que você me deu? Carregando um peso, carregando uma culpa de condenação. Algumas horas atrás, algumas semanas atrás, Adão estava caminhando no jardim e de repente ele ouve Deus falar: Deus, vem cá, Deus, vem cá que eu vou usar, né, o amor da vida da minha esposa, ama gatos. Olha aqui, Senhor, olha esse gato rajado, olha esse gato com lista, olha. E Adão está ali mostrando para Deus aquilo que ele descobriu no meio do jardim, as coisas que ele está aprendendo, como um filho de 3, 4 anos brincando com seu pai. E agora ele está expulso da presença, ele já não tem mais o jardim, ele já não tem mais o acesso. Então aquele que tinha um senso de pertencimento: eu pertenço a Deus. Aquele que tinha um senso de identidade: eu sei quem eu sou. Aquele que tinha autoridade sobre a criação, agora está expulso da presença de Deus, cheio de culpa, cheio de condenação, e debaixo de um peso de eu não sei como vai ser o meu futuro. É isso que aconteceu com Adão e Eva, lá naquele momento da desobediência, no momento que Deus o expulsa. E isso vai se refletindo para mim e para você. Isso vai se refletindo no nosso dia a dia. Quantos de nós carregamos dentro de nós travas? Quantos de nós carregamos dentro de nós culpas? Quantos de nós carregamos dentro de nós a sensação de impossibilidade, de incapacidade? De vermos situações, de enfrentarmos circunstâncias dizendo: eu não consigo, eu não sou capaz de lidar com isso. Quantas pessoas hoje estão presas no álcool? Quantas pessoas estão presas em antidepressivos? Quantas pessoas estão precisando de medicação para lidar com as suas próprias dores da sua alma? E isso aconteceu porque, por causa lá da desobediência do homem, todo aquele senso de eu faço parte da família de Deus foi arrancada de mim e de você. Foi arrancada do nosso coração. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 6, o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Paulo vai apontar dizendo, olha, o pecado tem um resultado. O homem, ele perde a sua imagem, ou seja, aquilo que Deus criou se tornou corrompido, distorcido, desconectado da fonte da vida, desconectado daquele que o criou. Nós continuamos seres humanos, mas deixamos de ser filhos, nos tornamos uma outra criatura, distante de Deus. E Paulo vai nos dizer que o homem se tornou morto e inútil para o propósito. No capítulo 6, verso 23, ele diz que o resultado do pecado é a morte. Mas olha o que ele diz em Romanos 3,12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo está dizendo, olha, por causa da desobediência, por causa do pecado, nós nos tornamos mortos para Deus e inúteis para o seu propósito. Inúteis para cumprir o seu propósito. Todos fomos gerados, separados do Senhor. No versículo 23, do capítulo 3, ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Isaías vai nos dizer que quando nós oramos, quando o pecador ora, não nós, né? Deixa eu corrigir aqui. Ele vai dizer que quando o pecador ora, ele vai dizer que o ouvido do Senhor não está surdo para que Ele não possa nos ouvir, e nem os seus olhos tampados para que Ele não possa nos ver. Mas os nossos pecados, falando ali para aquele povo, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando vocês estendem as vossas mãos, eu escondo o rosto de vós, diz o profeta Isaías. Mas Hebreus vai me dizer que pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, eu tenho acesso a Deus. Por que eu digo aqui, deixa eu me corrigir? Porque eu me aproximo de Deus hoje através do sangue de Jesus. Eu me aproximo do Senhor através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus me faz aceitável diante de Deus, de forma que eu possa orar a Ele. Apesar de tudo aquilo que aconteceu, quando nós olhamos, nós vemos que Deus não desistiu do propósito original, que é nos colocar dentro da sua família. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Jesus, ele vem e ele se submete de forma voluntária ao sistema que condenava o homem. Ele vem e ele se coloca debaixo daquela condenação, para quê? Para nos libertar, para arrancar esse sistema de condenação. Ele vem para mudar e transformar o nosso destino. Uma vez que éramos inúteis por causa de Adão, Deus, para cumprir o seu propósito, Ele envia Jesus para nos dar a oportunidade do novo nascimento. Ele envia Jesus para mudar a nossa história. Falando com Nicodemos, ele vai dizer no capítulo 3, do verso 3 ao 7 de João, respondendo lhe disse, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus olha para Nicodemos e diz, olha, se você não nascer de novo, se você não receber o Espírito, se o teu Espírito não for ativado, se você não render a tua vida a Cristo, se você não passar por uma transformação de história, você não pode ver o reino de Deus. Você já tentou para falar para algum amigo, algum parente, algum vizinho, alguém que está num caminho de pecado, na prostituição, que está envolvido com vícios, e você começa a falar com essa pessoa e diz, sai dessa vida. Muda de vida. O caminho que você está indo é um caminho de perdição. O caminho que você está indo é um caminho que vai te levar para a morte. E a pessoa olha para você e fala, isso aí nada a ver com o que você está falando. Isso aí não faz sentido não. Não tem importância nenhuma. Deixa eu levar minha vida do jeito que eu quiser. Sabe por que essa pessoa fala dessa forma? Sabe por que ela fala isso? Primeiro, porque Paulo diz, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver.
Primeiro, porque Satanás está cegando o entendimento dessas pessoas. Segundo, porque o próprio Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então esta pessoa, ela não consegue compreender a realidade do reino. Ela não consegue compreender que há um novo caminho. Eu comentei ontem, na ministração de ontem à noite, né? E vou comentar agora de manhã novamente. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. E estávamos falando sobre um podcast onde estava um satanista, um bruxo, de alta patente. E algo que eles faziam escondidos até alguns anos atrás, hoje eles trazem à tona. E ele estava ali conversando, falando sobre, né, a vida dele, as coisas que ele faz. E de repente ele olhou, ele falou para a pessoa que estava entrevistando ele, falou: eu já disse para o diabo que eu quero ir descer para o inferno de tobogã, porque vai ser muito divertido. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando em sã consciência alguém é capaz de dizer uma besteira dessa, um absurdo desse? Eu só posso entender que alguém está dizendo isso, por quê? Porque ele não consegue ver a realidade do reino. Porque a mente dele está cauterizada, está tomada pelo inimigo. Continuando o texto, Jesus disse-lhe a Nicodemos, como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante, no verso 3, Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver. No verso 6, ele vai dizer que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Significa o quê? Que eu posso até mesmo descer nas águas do batismo, eu posso até receber o batismo na minha vida, mas se Jesus não for gerado em mim, se o Espírito Santo não vir habitar em mim, eu não entrarei no reino. Se eu não me tornar participante da família de Deus, eu não entrarei no reino. Eu posso até ver o reino, eu posso até ver os valores do reino, eu posso até acreditar nos valores do reino, mas se não houver uma transformação de coração, uma mudança interior, que é uma ação do Espírito Santo, eu não entrarei no reino de Deus. Terminando, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu dizer: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento não é apenas uma experiência espiritual, mas é uma mudança de linhagem, mas é uma mudança de caminho. Em Adão nós herdamos a morte, a independência e a ruptura, mas em Cristo nós recebemos vida, filiação e pertencimento. Não nascemos de novo para sermos crentes melhores, mas nós nascemos de novo para nos tornarmos filhos legítimos de Deus. Pelo nascimento natural, ou seja, pela carne e o sangue, nós pertencemos à raça de Adão, que é estragada e inútil. Mas pelo novo nascimento, nos tornamos participantes da raça celestial, e assim o homem se torna uma nova criatura e recebe a natureza de Deus. 2 Pedro 1,4 diz: pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, e que pela concupiscência há no mundo. Pedro está nos dizendo: vocês se tornaram participantes da natureza divina. Quem esteve aqui numa das minhas últimas pregações, eu ministrei sobre as duas naturezas que lutam dentro de nós. A natureza carnal, que quer fazer as coisas segundo o mundo, e a natureza de Deus, que quer fazer as coisas segundo o Espírito Santo, ou segundo a vontade do Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Em Colossenses 3,10, Paulo vai dizer: e vos revestidos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deixa eu falar uma coisa para você, como diria meu amado pastor Messias Anacleto Rosa: olhe nos meus olhos. Deus só tem um objetivo e um propósito para a tua vida: que você reflita a imagem dele. Que as pessoas possam olhar, que os anjos possam olhar, que o próprio diabo possa olhar e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher cheia da presença de Deus, e que reflete a presença e a imagem do Senhor na sua vida.
Esse é o propósito de Deus, foi para isso que Jesus veio. Para Paulo, a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário não consistia apenas em buscar a redenção do homem, mas apresentar este homem para Deus, restaurando a imagem de Jesus, de forma que nós sejamos participantes da obra e da família do Senhor. Nós temos a tendência, como eu comecei no começo dizendo, de pensar que o único objetivo de Deus é nos perdoar, que o único objetivo de Deus é nos salvar, que o único objetivo é nos levar para o céu. Não! Esse não era o propósito original. O propósito original do Senhor é estabelecer esta família. Jesus, como primogênito, com a sua obra redentora, Ele deu uma nova vida para mim e para você, restaurando a comunhão com o Pai, mas também deu a Deus recursos infinitos de graça, para que Ele continue com o seu plano eterno. A redenção é o meio de graça para consertar aquilo que aconteceu lá no Calvário. A ruptura, a separação entre o homem e o seu Criador. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8, verso 15. Paulo diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Veja que ele começa dizendo que nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não recebemos um espírito para nos colocar debaixo de temor, debaixo de peso, debaixo de condenação. Não, nós recebemos um espírito de adoção. Ou seja, nós fomos adotados. Mas essa adoção não é essa adoção comum no sentido de, tem um estranho ali, tem alguém que não tem família, e eu vou agora adotar, colocar ela no meu nome, e ela vai passar a conviver com a minha família. Não é essa adoção. A adoção, essa adoção é onde Deus restaura a nossa posição original. Eu não era um perdido, um largado, que Deus olhou com misericórdia e falou, não, deixa eu fazer alguma coisa por ele. Não, eu já era um filho, que estava longe da casa do pai, aonde o pai disse, deixa eu ir lá buscar o meu filho e trazer ele, do lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Quando nós olhamos para a legislação brasileira, falando sobre a adoção, ela diz que os direitos de um filho biológico não são diferentes de um filho adotivo. Ou seja, ela garante igualdade total de direitos e deveres, e a adoção cria um vínculo jurídico pleno, tornando o adotivo herdeiro da mesma forma que o filho legítimo. Ou seja, não existe diferença entre aquele que é de sangue e aquele que é adotado. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Talvez alguém possa dizer assim, olha, Jesus é o filho primogênito, Jesus era o unigênito e nós somos adotados. E isso possa criar dentro de mim, dentro de você, aquela visão de que nós somos filhos de uma categoria inferior. Jesus é o filho amado, Jesus é o filho que tem a plenitude dos direitos da herança do Pai, e nós estamos ali do lado, se sobrar alguma coisa, a gente vai receber. Se o primogênito não tomar tudo para ele, a gente vai ter alguma coisa. Não é isso. A adoção não nos faz filhos de segunda classe. Nós somos filhos de Deus a partir da nossa fé em Jesus Cristo. Paulo vai nos dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós fazemos parte da mesma família. Você se lembra de Mefibosete? Davi diz, olha, tem algum descendente de Saul aí para que eu possa fazer algum bem? As pessoas dizem, olha, tem o Mefibosete, o aleijado dos pés. Davi manda chamar Mefibosete, Mefibosete chega, e Davi diz, olha, eu vou restaurar para você tudo aquilo que pertencia a Jonatas. Eu vou restaurar para você os servos, as terras, mas você vai comer todos os dias na minha presença na mesa. Quem se lembra qual foi a resposta de Mefibosete? Mefibosete era um príncipe. Mefibosete, na linhagem, ele era o sucessor do trono, já que Saul, seu avô, e Jonatas, seu pai, tinha morrido. Mas ele olha para Davi e ele fala assim, quem sou eu? Eu não passo de um cão morto para que o Senhor olhe para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente dentro da casa do Senhor. Tem muita gente servindo a Deus há anos da sua vida, e quando olham para Deus é o mesmo sentimento que eles têm. Um sentimento de incapacidade,
um sentimento de indiferença, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de não valor, dizendo: eu não mereço nada da parte de Deus, e eu já estou feliz por não ser jogado no inferno, eu já sou feliz por estar salvo, porque temos essa ideia de que somos esses filhos que deram peso para o pai. Voltamos para casa como pródigo, dizendo: olha, eu gastei tudo, eu tomei decisões erradas, já não sou digno de ser chamado de filho, me faça um servo. Mas se você olhar para o texto, a Bíblia diz que o pai manda trocar as vestes, o pai manda colocar uma sandália nos pés e um anel no dedo do filho. Aquele anel significava: você é meu filho. E o pródigo talvez pensasse assim: mas e tudo aquilo que eu fiz? O pai diz: não importa. Mas tudo aquilo que eu desbanjei, o pai diz: não importa, você é meu filho. Essa adoção, Deus está dizendo: não importa o caminho pelo que você andou, não importa as decisões que você tomou, não importa os pecados que você praticou, não importa o quão longe você andou de mim, uma vez que você retornou, uma vez que você veio, uma vez que você reconheceu o teu estado, pediu perdão, reconheceu Jesus Cristo do teu coração como teu Senhor e teu Salvador, na tua boca confessou Ele Senhor da tua vida, você se tornou participante da minha família, você se tornou um filho, uma filha para assentar à minha mesa. O mesmo Espírito que habitava em Cristo habita dentro de mim, dentro de você. Você é filho, você é filha, e nós podemos declarar: Abba Pai, Paizinho querido. Abba Pai. Nós não temos uma divindade, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que nos ama. Essa verdade significa que a vida cristã é fundamentalmente sobre relacionamento e pertencimento. Não se trata de regras, ou de buscar a salvação como um bilhete de entrada para o céu, mas de viver uma vida de intimidade crescente com Deus, de transformação, na qual nos relacionando com Ele, cada dia mais nós refletimos o caráter de Cristo, o Filho perfeito. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu tenho intimidade e mais eu me torno semelhante com Ele. 1 João capítulo 3, verso 2, para nós irmos para a nossa conclusão, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha, João diz assim: olha, você ainda não está refletindo em plenitude a imagem dele, mas isso não deixa de dizer que você é filho, que você é filho. Quantos têm filhos aqui? Quando o seu filho nasceu, ele se parecia com você nos comportamentos? Ele agia igual a você? Não, né? Mas hoje eu tenho certeza, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que tem coisas que o teu filho, a tua filha faz, que alguém olha e fala assim: isso é coisa da tua mãe. Você fez igualzinho o teu pai. Mas quando o filho nasceu, não se parecia nem um pouco. Mas por que ele se tornou parecido com você? Pelo convívio, pelo relacionamento. É a mesma coisa que acontece comigo e com você em relação ao Pai Celestial. Quando eu nasci de novo lá nas águas do batismo em 1994, eu não parecia nem um pouquinho com Ele. Mas à medida que eu fui me relacionando, à medida que eu fui caminhando, à medida que eu fui tendo intimidade com Ele, cada dia mais eu me torno parecido. E é por isso que João está dizendo: nós somos filhos. Ainda não manifestamos aquilo que nós havemos de ser, mas haverá um dia que nós seremos igualmente a Ele. Se coloque em pé. Voltando à nossa pergunta inicial: por que Jesus veio? Jesus veio porque o Pai não desistiu do seu propósito. Jesus veio porque a nossa imagem de filhos precisava ser restaurada. Jesus veio porque os filhos precisavam voltar para casa.
Jesus veio porque Deus não queria apenas perdoar pecadores, mas formar uma grande família de filhos parecidos com o seu primogênito. Desde o Gênesis, Deus está à procura de filhos. Na cruz, Ele pagou o preço da nossa volta. Na ressurreição, Ele inaugurou uma nova raça. No Espírito, Ele habita dentro de nós como um presente do Pai. O cristianismo não começa com faça, ele começa com você é filho. A obediência, ela não nasce do medo, mas ela nasce do relacionamento. A santidade não nasce da culpa, ela nasce da identidade. E a maturidade cristã não é saber mais, mas é se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero terminar com essa pergunta, dizer para você: você é salvo? Sim, pastor, eu sou salvo. Mas aí eu faço uma segunda pergunta: você está vivendo como filho? Você está vivendo como filha? Um dos maiores desafios que nós vivemos nos nossos dias é o desafio da orfandade. O que é a orfandade, pastor? É a falta da presença de um pai. É a falta de relacionamento com o pai. Nós temos famílias disfuncionais, onde muitas vezes o pai já não está mais presente. Nós temos famílias disfuncionais, onde o pai está dentro da família, mas nunca está presente na vida da família. E isso muitas vezes nós trazemos para a igreja. Nós trazemos para o nosso relacionamento com Deus, onde nós o vemos como uma divindade distante, onde eu estou muito feliz em ter o meu lugar garantido com Ele na eternidade. Mas eu não vivo o meu dia a dia como um filho. Eu não me relaciono no dia a dia como filho. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse instante. E que você pensasse nessa última pergunta. Você tem vivido como filho, como filha? Quando você olha para Deus, você olha para uma divindade? Ou você olha para o seu Pai? Você tem liberdade para falar com Ele em amor? Ou você tem medo e como Adão se esconde, temendo a condenação, temendo a punição? O propósito eterno de Deus não é uma multidão no céu, mas é uma família, a imagem do seu Filho, para a glória dEle, pelo poder do Espírito Santo. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero fazer um convite para você. Você que talvez entenda dizendo: olha, eu preciso restaurar o meu relacionamento com o meu Pai. Eu tenho servido a Ele como meu Senhor, como meu Deus. Eu tenho seguido regras, eu tenho seguido rituais, eu tenho seguido dogmas. Eu não tenho me relacionado com Ele como o meu Pai. Eu quero dizer que Ele quer curar isso na tua vida nesta manhã. Eu quero dizer que Ele quer restaurar isso nesta manhã. Talvez você diga: olha, eu tenho carregado pecado na minha vida, e eu tenho carregado culpa, remorso e medo de punição. Eu quero dizer para você, Ele tem perdão para te oferecer nesta manhã. Talvez você seja alguém que entrou aqui pela primeira vez e você ainda não rendeu a tua vida a Jesus Cristo. E nesta manhã há uma oportunidade de você fazê-lo. Eu quero convidar você que se encaixa num desses grupos, para sair do teu lugar e vir à frente, dizendo: eu preciso me relacionar com meu Pai. Eu quero fazer parte desta família. Eu quero fazer parte desse relacionamento que me é oferecido. Eu entendi nesta manhã que o propósito de Jesus não é apenas me salvar. O propósito de Jesus é me tornar parte da família, e eu não me sinto parte desta família. Eu quero convidar você para sair daqui da tua frente enquanto o Ministério de Louvor vai adorando ao Senhor. Você tem a oportunidade de sair do teu lugar e você tem a oportunidade de vir aqui à frente dizendo: eu quero te conhecer como Pai. Eu quero te conhecer como Pai. Eu preciso desta revelação do Pai que Tu és.
Restaura a nossa identidade nesta manhã, Senhor. Não somos bastardos. Não somos pessoas de segunda classe, mas somos chamados para sermos filhos e filhas do Senhor. Vim para adorar-te. Restaura a nossa identidade. Restaura quem somos. Mostra-nos, Senhor, o propósito do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Que o nosso relacionamento seja restaurado com o Senhor. Que haja um desejo no nosso coração de fazermos parte da Tua família, de Te chamarmos de Pai. Traga-nos para este relacionamento, Pai. Revela a Tua paternidade aos nossos corações nesta manhã. Nesta manhã, Senhor, temos uma oportunidade de chegarmos à Tua presença, de dizermos: quero fazer parte desta família, quero ser restaurado a esse relacionamento, quero me assentar à mesa com o Senhor, quero entender o Teu plano e o Teu propósito para a minha vida. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por este domingo. Obrigado, Senhor, por podermos estarmos na Tua casa, diante da Tua presença, Te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos fazermos participantes da Tua família. E nesta manhã, Pai, juntamente com a Tua igreja, nós queremos, Paizinho amado, que cada um aqui, Pai presente, possa ter esta revelação, a revelação do Teu propósito, a revelação da Tua vontade. Quebra os julgos, Pai. Quebra, Senhor, o peso da condenação, da culpa, da religiosidade. Quebra, Senhor, Paizinho amado, o peso da individualidade. Nós possamos nos voltar para o Senhor, Pai, e rendermos as nossas vidas aos Teus pés, dizendo: eu preciso fazer parte desta família. Eu quero fazer parte desta família. Senhor, se há alguém aqui nesta manhã que carrega no seu coração esse peso, essa dor de não ter um pai, que o Senhor possa visitar esta vida agora, que o Senhor possa restaurar ela agora. Cura, Senhor, o coração, cura as emoções. Senhor, tira os traumas, os medos. Pai, remove as crenças deste coração, Pai amado, que impede que esta pessoa veja que o Senhor tem um propósito para a vida dela, Pai. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos, Senhor, voltar os nossos olhos para Ti e reconhecermos o Teu grande plano, o Teu grande propósito, Pai. Obrigado por nos resgatar. Obrigado, Senhor, por nos salvar, por nos colocar, Senhor, de volta no Teu plano. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Que você possa ter a revelação do Pai. Que você possa ter a revelação de que você faz parte desta família, desse propósito que o Senhor não desistiu. Ele não desistiu. E Ele tem um lugar para mim e para você nesta família. Amém? Glória a Deus.